O penúltimo episódio de Acima de Qualquer Suspeita da Apple TV tem gerado um mister de sentimentos. Você tá preparada? Você tá preparado? Claro, com grandes atuações e claro, o sétimo episódio trouxe grandes momentos. Tommy é o grande culpado. Quem é ele? E a cena final explicada. Tudo isso e esses detalhes que você não vai querer perder, você vai continuar nesse vídeo, você não viu no episódio 7, a gente vai falar sobre isso agora nesse vídeo, porque eu sou o Paulo aqui do Super Série, todos os dias às 11 da manhã tem vídeo novo. A gente faz algumas temporadas, a gente tá com Grey's Anatomy todo sábado às 11 da manhã, Acima de Qualquer Suspeita todo domingo às 11 da manhã. Então inscreva, deixe o seu gostei, o seu comentário e participe aqui do canal. Comente bastante, ajude aí o nosso canal, meu amigo e minha amiga. E vamos nessa, falando junto e comentando do episódio 7, porque é o penúltimo episódio. A gente já vai ter o grande momento, que é o oitavo, confirmando, trazendo aí quem é o culpado, e o grande finale, trazendo grandes momentos dessa série, que eu arrisco-me a dizer que é uma das melhores desse ano. E claro, tá lá no top 1 da Apple TV, mas vamos lá, chega de papo furado, né? Vamos começar logo falando, porque a série começa mostrando o Rust bancando o herói, né? Vários momentos a gente tem a imprensa como essa transição de cena, né, narrando, isso mesmo, não, Rust salvando o Raymond, né, esse caminho mesmo. Esse momento fica esse caminho bem interessante, né, a promotoria decide querer anular o julgamento, porque viu que o júri teve essa sensação de que o réu estava ali salvando o seu advogado. Então esse momento foi bem interessante, segundo a promotoria, né, porque o Rust se colocou como um herói. Foi bem interessante para a série e a gente tem o Rust assumindo o caso. A Maya como assistente e o Rust, ele falou, eu vou assumir. Claro que isso gera muito conflito, né? Desde todo o caminho do Rust decidindo ali por assumir o seu caso. A gente tem a Bárbara dentro do carro com os fotógrafos nesse momento, eles sempre pegam esses cliques incríveis ali, esses cortes, de que essa mulher, mais uma vez, está segurando uma barra tremenda. Meu Deus, será que a Bárbara vai ser a culpada? Eita, nós! E a imprensa novamente cobrindo esse caso, que ganha contornos, claro, por todo o país, e a gente vai para a cena do episódio, porque a cena mais importante do episódio, detalhe do episódio que você perdeu, que acho que você pode estar com grandes caminhos ali para entender sobre o culpado, ou talvez pistas de que talvez seja a cena no banheiro. Lá está o Rust e também o Tommy, né? O Rust, ele tá chegando no tribunal e os dois se encontram ali no banheiro. O Tommy entra depois, ele olha desviando pro Tommy. Aquela cena não tem nenhuma palavra, não tem nenhum diálogo, é só o silêncio. Mas o olhar do Rust, meu Deus. E claro, fica ali aquela cena de olhar que diz muito, né? E é um detalhe do episódio que pode traçar grandes caminhos do final, que a gente ainda vai falar nesse vídeo de hoje, será que o Rust não é o culpado, pessoal? Vocês acham mesmo que o Rust é o culpado? Eu acho que a gente vai precisar aguardar pra gente ver, porque vai ter barraco, sim, vai ter barraco ali no tribunal, gigantesco, que é um momento de grande tensão. Por quê? Durante o julgamento, o Rust, ele enfrenta o Michael, que é o filho de Carolyn, que, claro, está visivelmente frustrado ali. E ele acusa mesmo o Rust repetidamente do crime que cometeu a sua mãe, acusando mesmo que ele é o culpado e que o Rust, ele vai pagar por tudo aquilo ali. Mas o Rust, ele acaba manipulando habilmente a situação e provocando o Michael a admitir que todas as suas emoções influenciam o seu testemunho, para que assim o júri invalide o testemunho, aquela testemunha. E o Rust, ele destaca toda essa hostilidade de Michael em relação à mãe. O Rust acaba sugerindo que o pai dele, o Dalton, pode ter motivos ocultos
Então foi uma explosão ali no tribunal, foi um momento de grande impacto e o Nico, ele acredita que as chances são escassas, né? O Tommy, ele também não perde a esperança, já pegando o lado da promotoria, né? Porque a promotoria acha que o Rush ganhou pontos nesse momento. E a gente teve, sim, alguns flashbacks, que é mais um detalhe que talvez você acho que pode não ter percebido, você pode ter perdido esse detalhe, porque a gente teve um flashback ali de Tommy sendo muito invasivo com Carolyn, né? Estava eles ali numa reunião e ele acaba sendo completamente chato mesmo, perturbando ela, e o Rush entra novamente naquele âmbito do julgamento, voltando no tribunal, porque ele vai anular o caso ou não. A juíza é bem enfática, porque se ele continuar, a promotoria vai querer ouvi-lo. Se ele não continuar, o caso, então, ali vai ser anulado. Então, a Maya é o nosso destaque do episódio. Mais um detalhe que eu acho que você perdeu, que você não pode ter perdido, porque a Maya, ela é uma auxiliar. Tem grandes expressões nesse episódio. É uma boa atriz que marca esse episódio pelo olhar, pelo gesticular, porque a Maya, ela não tem grandes falas. Não tem grandes arcos. Ela tá sempre assessorando. Mas nesse episódio, ela precisou se impor contra o Rush e dizer pra ele no olhar que estou fora do caso. Que era uma imposição ali dela e a Maya optou por abandonar o caso se anulasse o julgamento. Mas o Rush, ele continuou. E a promotoria foi ali com tudo pra cima dele. E esse caminho a gente vai ter também o Raymond reassumindo o caso novamente, porque o Rush acaba tendo alta, ele acaba tendo alta, porque o Rush aí decidiu manter o julgamento, então a promotoria vai ouvi-lo. O Tommy, ele vai ser completamente incisivo ali para ouvir o Rush, né? Essa escuta, esse interrogatório ali da promotoria com o Rush. Vai ser crucial para o julgamento e acho que crucial para o arco da história. Então eles acabam voltando para o caso, a promotoria, no seguinte tópico: o Rush é ou não violento? Rush, você é violento? Então a promotoria, ela vai ir nesse caminho. Ela vai espremendo o Rush e tem talvez a melhor cena, o melhor ator. O Rush, ele já tá irretocável desde o início, né? Mas o Tommy, ali todo mundo precisava estar na sintonia. Ele usa tudo ali, né? O seu jeito físico, que ao mesmo tempo é um cara um pouco narcisista, é um cara que ele tem esses trejeitos que assustam. Ele é um pouco arrogante, mas ao mesmo tempo ele tem um toque sarcástico, né? O Tommy, né? Perdão. Ele tem esse jeito. Porque o Rush, ele é um personagem também que assusta nos primeiros episódios. Não é o nosso foco aqui, mas falando sobre o caminho desses dois episódios. Mas o Tommy, ele tem uma personalidade. Se tudo for levar aí a conclusão, se ele também for um suspeito, ele teve caminhos. A gente podia desconfiar dele, porque ele tem essa personalidade muito dúbia, né? Acho que tava na cara também. Assim, não vou me comprometer. Não vou porque eu tenho ali meus 3 suspeitos, mas eu vou ficar quietinho na minha. Porque eu ainda tô na dúvida, né? Claro, quem é o culpado dessa série, desse trailer ali emocionante. A gente vai comentando aqui o que você acha de tudo isso. Você já chegou a uma conclusão? O Tommy Lee, ele termina com a seguinte fala. Aquela cena, meu amigo e minha amiga, que foi densa, que foi aquele momento final, que ele espreme mesmo o Rush no caminho final do episódio 7, que eu acho que ele dá uma dimensão, né, desse mistério de tudo aquilo que tá muito intrigante, né? E a gente já tem uma sequência do Tommy chegando em casa. Ele encontra seus documentos ali espalhados, a janela aberta, sugerindo mesmo que alguém invadiu a sua casa. Tava chovendo, aquele clima bem dark, e esse caminho é muito interessante do arco. O atiçador de fogo estava ali, né, que é a arma do crime na cozinha, junto com um post-it, e que a expressão de Tommy é muito dúbia. É muito dúbio e muito estranho, porque sugere 2 hipóteses. Eu fiquei com essas 2 impressões. Ou ele está muito intimidado, que pode ter alguém tentando incriminá-lo, ou eu sei o que você fez no verão passado. Porque ele segura o gatinho dele assim, com uma expressão muito assim dúbia.
Então essa alusão mais que uma cena que você tá carregando uma culpa, então a identidade desse caminho, dessas motivações são deixadas em aberto, claro, preparando todo esse caminho para desenrolar no próximo episódio. Então eu acho que ficou ali, eu sou o culpado, eu sou o inocente. Qual é a minha futurologia pro próximo episódio? Eu acho que vai revelar nessa cena? Acho que sim. Acho que eles já vão revelar ali no primeiro instante do Tommy. Se o Tommy tiver alguma evidência que foi ele vai falar ali nesse primeiro instante. Eu acho. Porque aí vai ter todo o desdobramento do julgamento. Se o Rush não for o culpado, ele vai ter esse recomeço com a sua família, ou não. Se ele for o culpado, então vai ter esses desdobramentos. Mano, vamos lá. Vai ter segunda temporada. Então será mesmo que o Rush vai ser o culpado? Será que é esse arco que eles vão seguir? Então eu acho que cai por terra que o Rush não é o culpado. E que eu também acho que a Bárbara não é. Então tudo leva a crer que pode ser o Tommy. Vou deixar em aberto. A gente volta trazendo comentários do episódio final e todas as expectativas do review dessa grande série. Obrigado pela companhia, pessoal, e até amanhã.